Ok, pessoal, vamos continuar nossa aula sobre escalas. E agora a gente vai falar, dando continuidade, né? Já que a gente já viu que a escala ela é uma relação matemática entre o, o tamanho do teu desenho, digamos assim, né? A distância gráfica e o tamanho real do objeto, tá? Então vai acontecer essa divisão aqui entre o tamanho do teu desenho e a distância no mundo real, tá bom? Escalas são expressas sempre na relação 1 para algum número, tá? Quando ela for assim, ó, chamada de quando ela for expressa dessa forma, né? 1 para algum número, aí ela vai ser chamada de escala de redução, ou algum número para 1. Quando for assim, ó, algum número para 1, vai ser uma escala de ampliação. Como a gente estava conversando anteriormente, é possível que a gente venha ampliar, né, o objeto. Então pode ser algo muito pequeno e a gente vai ampliar. Se for ampliar, a representação vai ser assim, ó, algum número para 1. Isso aqui, por exemplo, ó, 5 para 1. É uma escala de ampliação ou de redução. Imagina que tu vais fazer uma planta baixa, né? Aí uma determinada parede tem 5 metros. E aí tu não vai caber no papel 5 metros. Então tu vai te apresentar de alguma forma, tu vai usar as escalas, né, para poder fazer a representação e reduzir de forma que caiba no papel, né? E aí, então já que tu vais reduzir, tu vais usar a escala de redução, tá? Vai ser uma escala de 1 para algum número, como esse exemplo aqui, ó, 1 para 5, escala de 1 por 5, ok? Então aqui seria uma de redução e aqui uma de ampliação. E aí nós temos também a escala natural, né? O que seria essa escala natural? É aquela em que o tamanho do desenho técnico é igual ao tamanho real do objeto, tá bom? Será que dá para desenhar esse objeto com as medidas reais em uma folha A4? Ou seja, a escala 1 por 1? O que vocês acham? Será que daria para desenhar um pendrive em uma folha A4? Creio eu que sim, né? O pendrive deve ter cerca ali de 5 centímetros, 7 centímetros, dependendo do tamanho do teu pendrive, né? Então, esse tamanho ele é um objeto pequeno, né? Então daria para manter as dimensões reais desse objeto no teu desenho, né? E aí quando a gente mantém essas dimensões do objeto, tá bom? A mesma dimensão do mundo real, a gente diz que foi utilizada a escala natural, ou seja, vai ser uma escala 1 por 1. Aí, mais uma vez aqui, a escala de redução. O que seria a escala de redução? É quando a gente reduz o tamanho do objeto, tá bom? É aquela que o tamanho do desenho técnico é menor que o tamanho real, tá? O exemplo aqui foi a planta baixa, né? Então, tem uma determinada casa, essa casa ela precisa ser desenhada, a planta baixa dela, né? Em uma folha de papel. E aí, para isso, vai precisar fazer a redução do objeto, ou seja, o tamanho do desenho é menor que o tamanho real. E aí como é que vai ser feita a representação? Vai ser 1 por, aí coloquei aqui como x, sendo o x maior que 1. Ou seja, se o x for maior que 1, né, depois aqui do dois pontos, é porque é uma escala de redução. Aqui botou a escala de 1 por 50. Então ele reduziu 50 vezes o tamanho da casa para poder caber no papel. Ok? E a escala de ampliação? É aquela em que o tamanho do desenho técnico é maior que o desenho real do objeto, tá bom? Então nesse caso, como ela é de ampliação, vai ampliar o desenho, né? Aí nós temos aqui, ó, como vai ser feita a representação, assim, ó, x 2.1, ou seja, vai ser onde o x for maior que 1, tá? Então, quando o x antes dos dois pontos for maior que 1, é uma representação ampliada, né? Uma escala de ampliação. Aí aqui tem um exemplo, ó, escala de 100 por 1 desse objeto aqui. Parece ser um parafuso, né? Então, nesse caso aqui, esse objeto foi aumentado 100 vezes, tá bom? Então, foi aumentado 100 vezes para caber no papel aqui. Por que isso, né? Porque notem, tem algumas partes aqui que elas são muito pequenas, né? E aí precisa, por exemplo, olha só a distância, a altura desse pedacinho aqui, ó, desse dente do parafuso, de 3,75 unidades. Então é algo muito pequeno. E aí ele ampliou 100 vezes o desenho do parafuso para poder facilitar a leitura, ok?
A norma técnica de escalas é a NBR 8196, tá bom? Essa norma ela define como algumas escalas como padrões, tudo bem? Aí ela chama aqui, ó, a escala natural, a gente já sabe que é 1 por 1, né? E aí quando tiver escalas de ampliação, você já sabe que o número vai antes dos 2 pontos, ele é maior do que 1, né? Então ele define isso aqui com algumas escalas, tá? 20 por 1, 50 por 1, 10 por 1. E tem as escalas de redução. A escala de redução é quando o número depois dos 2 pontos for maior que 1. Então olha só, ele coloca aqui como exemplo de escalas 1 por 2, 1 por 5, 1 por 10 e assim por diante, tá? O que quer dizer esses caras aqui? Ó? Por exemplo, se for feita uma redução 1 por 2, então ele reduziu duas vezes o objeto, o tamanho real do objeto, tá? Para caber no desenho, lá no papel. Aqui 5, 1 por 5, então ele reduziu 5 vezes aquela de redução. Aqui 1 por 1000, então ele reduziu 1000 vezes aquele objeto para caber lá no papel. Aqui, por exemplo, de ampliação. Se é 2 por 1, então ele ampliou duas vezes o objeto. 50 por 1, então ele ampliou 50 vezes o objeto, tá? Vamos lá. Como é que funciona as escalas com relação quando eu tiver ângulos em diferentes escalas, tá? Então tem um determinado ângulo, esse ângulo vai precisar ser representado numa escala menor ou vai precisar ampliar a representação do objeto, tá bom? Aí notem que o autor fala o seguinte, ó, as cotas que indicam as medidas dos ângulos permanecem as mesmas. Então está aqui a cotagem do ângulo, né? Aqui na escala 1 por 1 e aqui 1 por 2. Então aqui, olha, 90 foi cotado com ângulo como 90 graus. E esse ângulo não mudou quando aconteceu a redução, tá? Permanece a mesma. O ângulo permanece o mesmo. Variando apenas as medidas lineares dos lados dos ângulos, o que não influi no valor de sua medida em graus. Ou seja, o que vai mudar é só os lados aqui, ó, tá? Então, quando ele for fazer a representação, né, dessa parte aqui que tem o ângulo em si não vai mudar, não vai sofrer alteração. O que vai mudar são os lados, esses caras aqui, tá? Então a gente vai ver que vai, por exemplo, aqui ele botou que ele reduziu duas vezes. Então, esse desenho aqui tá duas vezes menor, esse lado e esse aqui também, do que esse aqui e esse aqui também, ok? Então o ângulo permanece a mesma, a medida do ângulo permanece a mesma, tá bom? Isso aqui é muito importante. Bem, pessoal, chegamos aqui numa parte que a gente tenta mostrar algumas fórmulas para facilitar o cálculo das transformações. Mas a gente vai tratar desse tema no próximo vídeo. Até lá!